Um dia, com certeza estivemos, mas hoje, uma vez ou outra, estamos uma hora de um lado, outra hora do outro lado do tribunal. Horas sendo acusado, noutras horas acusando. E tudo se agrava quando o julgamento é sem fatos. E julgar sem fatos é grave e perigoso diante de Deus. O julgamento por si só já é uma situação medonha. É claro, desde que seja visto pelo prisma divino. Pois o relato sagrado diz que a mesma medida que você usar para medir alguém, você será medido. Infelizmente, muitos medem o próximo com o metro terrestre. E é nessa hora que o julgamento se torna temeroso. Porque o ser humano ele é tendencioso a fazer falsas acusações. Reproduz uma história, um conto, uma situação fora da realidade dos fatos. E é por isso que isto é grave diante de Deus. Feliz aquele que mede o próximo com o metro do céu, procurando entender seu semelhante, sabendo que ele é provido de falhas e imperfeições. E ele, como você, também tem defeitos de fábrica, pois já vieram imperfeitos do ventre materno, com tendências pecaminosas. Se assim compreendes e também procura explorar as coisas boas que o mesmo possui, lhe digo que isso é louvável diante de Deus. E no dia da lei do retorno, você não terá nada a que temer. E quando falamos sobre tribunal, sobre julgar, a Bíblia tem um verso, talvez revolucionário, mas também muito a ser ponderado. Está relatado em São João, que diz assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Todos já caíram nessa maldita armadilha satânica da tal aparência e da tal impressão e se deram mal. Ai, eu tive uma má impressão, por isso que pensei isso, por isso que eu falei isso dele. É, meu caro, por julgarmos pela aparência e também por causa dessa má impressão que temos das pessoas, vamos pagar preço altíssimo e logo ali na curva. Muitos, ao se enveredarem por esta senda, tiveram que provar do próprio veneno quando a verdadeira verdade veio à tona. Todos sabemos que uma palavra lançada, ela não volta mais, pois seguirá a sua trajetória. Por isso que Deus diz para sermos tardios no falar. E um julgamento injusto, uma vez lançado por você sobre o teu próximo, não te esqueças que cedo ou tarde retornará a você pela via da lei do retorno. Lembrando também que naquele dia, quando Jesus regressar a esse mundo, praticamente face a face, dentro do tribunal da sua própria consciência, vai estar só você e Deus. E é ali que tudo vai valer. Por isso, se preocupe com o que Deus pensa de você e não o que os outros pensam de você. E você sabe o que Deus pensa de você? Ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quantos de nós já acusamos pessoas que estavam certas por simplesmente irmos atrás dos outros? Quantos de nós já contribuímos em destruir partes do caráter de alguém por simplesmente irmos atrás de fofoca? Quantos de nós já demonizamos, já desgraçamos o próximo por ter entrado pela vereda de um julgamento infeliz ou por termos ido atrás de falácia? Quantos de nós já passamos para frente histórias de alguém sem sabermos de fato se o que ouvimos era realmente verdade? E depois que descobrirmos que tudo que reproduzimos dessa história era uma mentira, daí então não sabíamos onde colocar a nossa cara lavada. Sabe, o sábio Salomão nos deixou um forte recado. Ele disse assim: não seja apressado em julgar o teu próximo. Se mais tarde ele provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Te digo que Deus lhe dá sim o direito de você julgar, mas desde que seja na reta justiça.
Mas entre julgar e não julgar, aconselho-te em não julgar. Mas se julgares, que Deus ilumine no teu julgamento. Mas não te esqueças da lei do retorno. Quando a Bíblia diz que a medida com que tiverdes medido alguém, um dia, cedo ou tarde, você será medido da mesma forma. Penso eu que acho melhor é brincar de vida. Como funciona essa brincadeira? Cada um cuida da sua. God bless.